Meu nome é Júlio Landmann, eu represento aqui a família Landmann e me pediram que contasse um pouquinho sobre a história dessa coleção. Talvez eu tenha de ir para o final do século XIX. O meu avô paterno dirigia uma filial da nossa empresa. Nossa empresa fornece matéria-prima para a indústria cervejeira e ele era encarregado em Moscou desta filial. E já naquela época, 1880 mais ou menos, ele olhava o Brasil como o país do futuro e resolveu abrir uma representação dos seus produtos em São Paulo. Na década de 30, o representante, a pessoa que estava à frente a essa representação, faleceu, e meu avô, então, resolveu mandar um dos seus filhos, que já tinha trabalhado na Espanha, falava espanhol, estava aprendendo português, e enviou ele a São Paulo para que, enfim, transformasse essa representação numa filial da empresa e seguisse com os negócios do fornecimento de matéria-prima, que, na época, era o fornecimento de uma florzinha chamada lúpulo, que dá o aroma e o sabor a todas as cervejas. Para tanto, o meu pai tinha de visitar os clientes, não só no Brasil, mas os clientes sul-americanos, na Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, etc. E, naquela época, ir para qualquer um desses destinos não é como hoje, que você vai de manhã e volta à noite, ou, na pior das hipóteses, no dia seguinte. Naquela época, eram hidroaviões, eu estou falando da década de 30, 40, e a viagem era uma viagem longa, e, normalmente, a volta era 1 ou 2 semanas depois, dependendo da cidade. Com isso, ele acabou ficando muito mais tempo nesses lugares, além de desenvolver a amizade com seus clientes, as indústrias cervejeiras eram as maiores indústrias de todos esses países, ele acabou se apaixonando, de uma maneira geral, pela cultura desses países, pelas todas as manifestações culturais, colecionou alguma coisa colonial, mas, dentro das coisas que ele começou a perceber, era a arte pré-colombiana, e não a parte metálica, ou seja, o ouro, mas sim os tecidos e a cerâmica. Essas manifestações tinham muito pouco valor e eram bastante desprezadas naquela época. O típico, vamos dizer, caçador de tesouros, que se chama huaqueiros, porque, enfim, eles fazem suas procuras nas huacas, que são as pirâmides no Peru. Esses huaqueiros e os fazendeiros destruíam tudo aquilo que estava entre eles e o ouro. O objetivo deles era o ouro, fundir e vender como ouro, né? Me recordo meu pai mencionando que, em uma das visitas deles, os amigos que conheciam esse sujeito estranho, loiro, de olhos azuis, que tinha interesse nessas coisas, né? Então, eles diziam, olha, tem um fazendeiro que encontrou alguma coisa, ele ia lá, e o fazendeiro tinha uma peça de ouro. E ele, olhando no chão, via cacos de cerâmica e tecidos completamente destroçados, e ficava pasmo, dizia, olha, pelo amor de Deus, a próxima vez que eu encontrar uma coisa, eu não tenho interesse nisso, isso só tem outro comprador. Eu tenho interesse nisso que o senhor destruiu, mas não destrua, por favor, né? O interesse dele, ele sempre foi um colecionador, ele já era presidente da filatelia aqui em São Paulo, mas ele tinha essa paixão por colecionar, e ele resolveu colecionar essas peças, não tanto pelo aspecto arqueológico, mas muito mais pelo aspecto estético. Ele dizia, me lembro quando garoto, esses eram os Picassos da época, né? Eram os artistas da época. E ele tinha, então, essa ideia também de preservar. Ele, conversando com Marlene Suano e o professor Ulpiano, que acompanharam essa coleção há muitos e muitos anos, desde que meu pai foi um dos fundadores do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, doou várias peças, eles diziam que, numa conversa com meu pai dizia, olha, eu sabia que haviam instituições, museus sólidos, que preservavam
arqueologia norte-americana, europeia, Ásia, etc., mas na América do Sul muito pouco. Então, eu tinha esse interesse de preservar essas peças, né? Lamentavelmente, o contexto, que é uma das coisas que, pessoalmente, a mim mais me interessa, era destruído. Você hoje olha voando por cima de certas regiões no Peru, parece um queijo suíço, né? Essa parte é lamentável, mas pelo menos as peças foram salvas, resgatadas, protegidas, senão provavelmente teriam o mesmo fim que as peças que o fazendeiro destroçou naquela ocasião. Para ele, essas procuras eram verdadeiros safaris. Muitas vezes uma surpresa, porque um amigo dizia, olha, tem um fulano que encontrou qualquer coisa maravilhosa, eu chegava lá, não era maravilhoso, e outras, olha, encontraram qualquer coisa aqui, ele ia lá e tinha de se conter para não mostrar assim, a sua total loucura por aquela peça, né? Ele voltava ao Brasil sempre muito contente para mostrar as peças. As cerâmicas eram guardadas nas chapeleiras, porque naquela época todo mundo usava chapéu, então era a embalagem ideal para você trazer as cerâmicas de volta. E os tecidos vinham embrulhados. E esses tecidos, embora mais não quebráveis, eram muito delicados. E ele, então, procurou sempre alguém que pudesse restaurar e salvaguardar, quer dizer, vamos dizer, fortalecer a estrutura desses tecidos, e descobriu no Chile, em Santiago, pessoas especializadas nisso. Então, muitos dos nossos tecidos iam para o Chile, quando ele fazia uma visita ao Chile, deixava lá, e para serem colocadas em cima de tecidos costurados para dar uma estrutura, enfim, proteger os tecidos. Alguns iam para o Museu de História nos Estados Unidos, mas a grande maioria foi tratada em Santiago, né? Essas peças, então, chegavam em casa. A minha mãe era uma espécie, Edith, era uma espécie de curadora da coleção. O meu pai entregava, chamava toda a família para compartilhar, enfim, o resultado do seu safari, e ela que tomava conta, catalogava e guardava as peças. Eu acho, quer dizer, falando em termos de tecidos, por exemplo, eu conversava aqui com uma amiga, a Beatriz Yunes, sobre essa questão da influência da arte precolombina na arte contemporânea. Nós temos um caso clássico, no caso dos tecidos, que são os tecidos Juárez, que influenciaram um grande pintor uruguaio, Torres Garcia, muito conhecido. Ele mesmo confessa a influência desse construtivismo que é típico dos tecidos Juárez. Enfim, dessa forma se formou essa coleção ao longo de muitos anos, praticamente na década de 30, 40 e 50. Depois já não se encontrava muita coisa. Além disso, no final da década de 60, toda essa questão de huaqueiros, ou dos caçadores, passou a ser ilegal, e a retirada de peças do Peru passou a ser ilegal. E aí meus pais começaram a, enfim, fazer trocas para melhorar certas áreas com outros colecionadores. Tecido sempre foi um ponto forte. A parte metálica mais fraca, meu pai tinha sempre uma preocupação muito grande com a origem, das peças metálicas, que são mais fáceis de falsificar. Então, uma boa parte da parte metálica de ouro foi obtido pela troca de alguns tecidos e cerâmicas da coleção com o Museu Völkerkunde Museum de Berlim. O curador era o Sr. Eislep, e eles trocaram por uma quantidade de peças de ouro que meu pai não tinha e que tinham pedigree. Elas pertenciam a uma coleção colombiana muito conhecida, foi para a Europa e voltou para o Brasil.
Quando eu participei da exposição de ouro na Pinacoteca alguns anos atrás, a diretora do museu esteve em casa e reconheceu as peças, porque a numeração das peças foi mantida, e ela é exatamente a coleção que ela conheceu, que, aliás, escreveu um artigo criticando a saída dessa coleção para a Europa, e estava muito contente que a coleção, via formas meio tortas, voltou à América do Sul. Enfim, a coleção foi crescendo, como eu disse, década de 30, 40 e 50, e praticamente aí foram mais complementações, trocas e etc. Para nós foi um grande prazer poder fazer esse comodato com o MASP, para que essa coleção, que, enfim, foi compartilhada com muitos visitantes ao longo dessas várias décadas, mas é sempre restrito o compartilhamento, né? Então, hoje, quando essas peças forem apresentadas, eu acho que meus pais ficariam muito contentes em vê-las compartilhadas, a exemplo do que aconteceu com a coleção do irmão do meu pai, em Nova York, que hoje se encontram 10% no Metropolitan e 90% no Museu de História Natural de Nova York. É sempre, eu acho que para qualquer colecionador, um grande prazer em ver que aquilo que ele colecionou ao longo do ano, com muito carinho, muita dedicação, seja depois compartilhado com o público. É o que eu tinha de dizer, estou aberto a qualquer pergunta que quiserem fazer sobre a origem da coleção. Muito obrigado.